Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe falando. Hoje nós estamos aqui com Elias Queiroz, nosso convidado, candidato aí a sargento músico de CBMERG, forte candidato, tá? A gente convidou ele para bater um papo aqui sobre esse concurso e para comentar ainda sobre os recursos, né, que podem ser feitos na parte específica de música. A gente vai conversar um pouquinho sobre a prova da manhã, tá? Que foi a que o Elias fez. Tá bom? Então, Elias, gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre você, para o pessoal conhecer. Então, olá pessoal, boa noite a todos. Então, falando já de forma objetiva, eu sou músico desde 2014. Eu tive meu início estudando na cidade de Terra Santa, e isso fica no Pará. Então, eu vim do Pará para fazer a prova aqui na capital, Rio das Ostras. Eu fiz a minha prova, lá na escola técnica, se não me engano, Adolfo Bloch. Adolfo Bloch, né? Uma Bloch. escola FITEC aqui do Rio, né? Exatamente. Aí, então, o meu início em Terra Santa, começou após uma mudança muito drástica de moradia, que eu morava em Porto Trombetas, aí eu fui para Terra Santa. Em Terra Santa eu conheci a música, foi lá meu primeiro contato com a música, na qual eu posso dizer assim que foi a minha maior relação com a música, onde eu me apaixonei pela música, onde eu entrei de cabeça nesse universo da música. E só que eu tive que esperar cerca de 6 meses para poder começar a aula de música. Agora imagine um adolescente ansioso esperar 6 meses para poder aprender música. Difícil. Então, aí complica. Mas após isso, a gente começou as aulas. Era um projeto da Igreja Assembleia de Deus lá. Bacana. Só que eram 10 alunos de flauta transversal para 2 flautas. Então, ao final do curso, 8 desistiram. Caramba. 2 foram até a finalização. No caso, eu e mais um amigo meu, se chama Eric. Então, desde lá, foi lá que a minha história começou. E desde lá, eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito curioso, sempre fui uma pessoa mais autodidata em relação à música, porque era uma coisa que realmente eu amava fazer, não somente tocar pela minha devoção, não somente mas também pelo meu prazer. Eu tinha prazer em estudar música. E assim eu fui seguindo a minha carreira musical, até que um dia eu fui me imaginar eu concorrendo à vaga de terceiro sargento músico do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Nunca na minha vida eu imaginaria que toda essa minha trajetória, muitas vezes árdua, fosse realmente um dia me levar a lugares tão distantes e a lugares tão altos. É Deus que conhece, né, os planos que Ele tem, né, para cada um de nós. Muito bacana isso. Então você não tinha nem flauta, né, quando começou a estudar? Foi a partir do... Tem detalhe. Sabe qual foi a minha primeira flauta? Eu acho que os flautistas raízes aí vão saber responder. Flauta de cano, PVC. É mesmo? Você praticava com cano de PVC? A professora passava a lição na aula. Eu chegava em casa, pai, me ajuda a fazer uma flauta para mim, pai. E me ajudava, a gente ia atrás de uma rolha, a gente colocava aquela rolha de cachaça, a gente colocava, não ficava com cheiro, tá? A gente lavava bem, senão era só uma respirada e já dava ruim. Aí ficava lá, a gente calculava o espaço certinho de um furo pro outro. Não deu muito certo. Não deu muito certo a distância certeira, mas o dedo do ré ficava aqui, o mindinho ficava ali. Até porque você não tinha os recursos mecânicos das chaves, né? Você só tinha uma flauta... quase um pífaro, né? Que você construiu, né? Só com os furos, né, para poder... Sim, aí a professora passava o exercício, por exemplo, um exercício para ensinar, e como eu sabia que a gente só tinha uma aula na semana, eu chegava em casa e eu tocava, realmente, eu tirava som nesse cano e eu treinava as lições lá. E quando eu chegava na lição da próxima semana, eu já estava, vamos dizer, pronto para fazer já estava preparado, já tinha treinado em casa, então... Imagina. Com a flauta era uma fácil, flauta, né? Ficava até fácil, né? Se com uma flauta de cano já era
já era uma flauta normal, já era difícil tirar som. Imagine numa de PVC, que era dessa grossura aqui. Uhum. Aí quando eu chegava na flauta transversal, parecia que era bem mais leve. Era Ou mais seja, fácil, né? eu mesmo ficar surrado mais ainda para poder chegar lá oficialmente e dar bom. Bacana, bacana. Eu tive uma experiência também de estudar com flautas assim bem simples, né? Modelos bem mais baratos, né? E isso que você está falando assim não é exatamente a experiência que você teve de estudar até com flautas fabricadas, né? Improvisadas, mas assim quando você pega uma flauta mais simples e se dedica ali para fazer um dó grave ali, um dó 3, né? Tirar umas notas mais complexas lá na terceira oitava. E depois você tem a oportunidade de pegar uma flauta um pouco melhor, né, para praticar, realmente se você sente assim, fala, poxa, tá fácil, facilitou aqui. Aí a minha primeira flauta de verdade mesmo foi uma Maico. Uhum, legal. Aí eu fiquei com essa Maico, aí durou acho que uns 3 anos, 4 anos, só que era Maico em questão de resistência é péssimo. Principalmente por causa que lá o clima característico da Terra Santa é quente, seco e quente. Entendi. Aí o que acontece? Geralmente acontece mais aquela oxidação mais rápido, por causa da saliva e outras coisas também. Uhum. Aí até que chegou, né, um período que hoje em dia eu tive a oportunidade de conseguir de ter uma flauta melhor. Uma flauta Armstrong, graças a ele que eu consegui. Aí é isso. Ele cuidou da minha história, da minha trajetória até onde eu cheguei hoje, até os patamares que eu estou alcançando. Que bom. E continua subindo, né? Se quiser, daqui a pouco a gente tem aí novidades, né? Nesse concurso aí. Mas vamos lá. E como é que foi a prova, Elias, para você? O que você achou dessa prova? Bem, a prova no geral ou a prova na minha experiência? Fala um pouquinho dos dois, no geral, assim, e depois a sua experiência. A prova, no geral, eu achei ela mais fácil do que eu esperava ser. No caso, porque quando a gente pega uma prova, por exemplo, de aeronáutica, é uma coisa. Agora, quando a gente pega uma prova de fuzileiro para fazer, é outra coisa. Mas aí, quando você pega a de fuzileiro, uma prova de fuzileiro naval, pega uma prova de aeronáutica e pega agora uma comparação à prova do CIBEMERG, é tipo, de 1 para 10, o nível de facilidade era 11. Assim, referente às questões que daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco nós iremos falar, não levando em conta as que precisam de anulação, que já é o spoiler já para os assuntos futuros. Agora, sobre a minha experiência pessoal, eu só posso dizer que foi muito boa a minha experiência. Foi o meu primeiro concurso que eu participo na vida. É o primeiro concurso que você fez? É o primeiro concurso. Que bacana. Então, eu posso dizer que eu sempre colocava algo na minha cabeça, juntou a minha característica perfeccionista com a minha característica analista, com a característica tudoísta. O que significa? Eu queria que tudo ficasse dentro do controle. Na minha cabeça eu sempre trabalhava, nada pode sair do controle. A minha respiração não pode sair do controle, o meu nervosismo não pode sair do controle, os meus passos não podem sair fora do controle, a minha prova não pode sair do controle. Então, no momento que eu cheguei, eu saí daqui de Rio das Ostras, 4 da manhã, cheguei na escola técnica mais ou menos 6h50, porque só iriam abrir às 8h20, e a gente sem falar que ainda atrasou um pouco. Na minha turma lá, praticamente, na minha sala, praticamente foram adicionados mais 20 minutos de prova, ou seja, foi até meio-dia e 20. Então, quando eu chegando lá, tudo bem, ok, ainda estava meio assim da viagem, porque a viagem é longa, daqui de Rio das Ostras até lá. Para quem vem do interior, né, de Santarém no Pará, eu vejo de Santarém para Pará, e pega uma distância dessa de carro, daqui de Rio das Ostras até a capital, é realmente cansativo. Mas então, ao chegar lá, quanto mais os participantes eles iam chegando, os outros candidatos, parecia que eu tentava de todas as formas blindar minha mente, blindar minha cabeça, blindar meu psicológico.
eu tentava evitar ao máximo de ficar olhando para as pessoas, eu ficava olhando para dentro. Quando eu via que ia chegando mais pessoas ainda, eu saía de perto. Tinha aqui a escola estadual e ao lado tinha o centro de suprimentos do centro médico. Eu ficava andando daqui para cá, como pode andar muito tempo, vai que, sei lá, alguém me sequestra, me roubar por lá. É normal de turista ir no Rio de Janeiro, ser roubado. Aí quando eu ficava. Isso. Aí eu ficava andando lá em círculos, aí eu ficava pensando, não, mantenha a calma, mantenha o controle. O coração começava a ficar, ó, a ansiedade começando a vir. Aí eu pensando, tua respiração não pode sair do controle. Aí eu fazia o quê? Respirar fundo, segurava 10 segundos, soltava, fazia isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí eu conseguia me acalmar. Depois, para eu conseguir me distrair, para eu não ficar prestando atenção nas pessoas, no quanto de pessoas iam chegando, porque eu sabia que se eu ficasse olhando, somando, ai, tem muita gente, na minha cabeça iria ativar um gatilho de que todas aquelas pessoas seriam meus concorrentes, sendo que lá tinha concorrente Flávio, tinha concorrente Corretela, tinha uma coisa. Só que isso, para uma pessoa que um gatilho se ativa, não é Desativar nada. Não é tão simples assim. Né? Exatamente. Aí eu só sei que eu ficava andando pra lá e pra cá, que nem um maluco, assim, com a mão assim, e falando os conteúdos pra mim, né? Fazendo revisão. Aí eu ficava falando, pô, escala cromática, que a Maria Pioli fala, 13 notas, 107 diatônicas, 5 alteradas, 12 semitons, sendo tal. Aí revisando tudo. E isso, muito tempo passando, porque eu tinha mais ou menos 2 horas antes da prova. Aí até que eu chegava lá em frente ao portão e aquele número massivo de pessoas dobrou. Na hora de entrar, né? Vai todo mundo. Na hora de entrar. Parece. Eu estava junto com a minha mãe foi junto comigo, minha parceira de viagem. Aí antes de sair, eu falava sério com ela, falei assim, mãe, a última coisa que eu quero que a senhora faça para mim é dizer para eu ficar calmo e para eu não ficar nervoso. Só isso que eu peço para a senhora. Aí por quê? Vou fazer um teste agora com o senhor. Professor, não pensa em flor. É a primeira coisa que acontece, né? É a primeira coisa que acontece. Entendeu? Então, foi muitas dessas coisas que me aconteceram que eu tive que lidar. Então, antes de eu entrar na prova, aconteceu uma coisa que eu posso dizer que realmente foi impressionante, que eu depois fiquei analisando. Parece que eu falava comigo mesmo, dentro da cabeça. E eu falava assim, ó, se prepara para você saber lidar com a falta de preparo das outras pessoas. Veio na minha mente. Aí eu fiquei pensando, pô, cara, faz sentido. Porque se uma pessoa está desestruturada, ela pode desestruturar outras pessoas. E por isso foi. Na prova, tinha gente que chegou no horário errado, a prova era de tarde. Na hora de eu passar pelo detector de metal, não passou normal, né? Foi no banheiro. Mas a próxima pessoa que estava, a pessoa que estava atrás de mim, quando eu entrei no banheiro, eu só escutei. Ou seja, foi numa pessoa, mas não foi em mim. Já foi uma coisa também para começar a se preparar. Na minha sala, uma menina passou mal, de tão ansiosa, ela teve que sair. E para piorar, a professora, ela chegava, né? Ela explicava para tudo o que estava acontecendo. Ela abriu o olhão assim para a gente, assim, ó, ela falava: a candidata está saindo porque ela está passando mal. Se a pessoa ali não tem uma estrutura para receber uma informação daquela, ó, gela. Já vai junto, né? Porque já vai junto. Uma informação negativa, né? Uma coisa assim que traz uma carga, né? Uma preocupação ali também. Ah, vou passar mal também? Será que eu vou passar mal? Isso. Aí, resumindo, toda a minha experiência que eu tive lá foi muito boa, porque eu trabalhei muito mais na minha mente. Eu vi que tinha muita gente revisando o papel, tem gente mais preocupada em revisar o conteúdo do que se preparar psicologicamente. Aí, já eu procurava já fixar mais a minha estrutura emocional, porque eu sabia que eu tinha me preparado muito tempo na minha casa sobre os conteúdos. Ou seja, o que tinha para ter aprendido, eu aprendi. O que eu não aprendi, não aprendi. Então, não seria uns 5 minutos de olhar no meu caderno antes da prova que iriam me fazer alguma diferença. Entendeu? Então tudo foi contribuindo para que fosse dentro do controle. Até mesmo uma barra de whey
uma barra de whey de chocolate branco com morango de suplemento alimentar. Eu usei com 2 horas de prova. Para você ter uma noção, meu pai ele foi comprar, na noite passada ele foi comprar, ele foi andou, demorou muito, já era tarde. Quando ele chegou, lá, o único lugar que tinha barra de cereal, era a última barra de cereal que tinha lá na loja. Sabe quanto meu pai tinha levado de dinheiro? R$ 7. Sabe quanto era a barra? R$ 6,99. Cara, Foi. E ele trouxe, e foi essa barra que eu via que ela tinha mais ou menos uns 650 de valor energético. Então isso me fez muito bem. E não somente isso, mas eu levei também o chocolate. Aí eu até indago o senhor, se o senhor não já ouviu falar que chocolate não é bom para comer em prova, porque ele dá um pico de energia e depois tira tudo que você tem, não é mesmo? Não sei já se- ouvi falar sobre isso, sim. Já ouvi Pois falar é. sobre isso, sim. Só que aí eu utilizei isso ao meu favor. Que, por exemplo, eu imagino assim, se eu tenho 100% de aproveitamento, como um chocolate vai para 150, o aproveitamento, e cerca de alguns minutos depois cai para 50, então eu utilizei isso ao meu favor. Pode Com dar no 40, final, com né? 40, com 40 minutos faltando para finalizar o meu horário, eu comi o chocolate, justamente para me dar aquele pico de energia suficiente para eu me concentrar na marcação do cartão resposta, porque era lá que ia constar. Ou seja, eu fui marcando e as pessoas saindo nem aí. Eu fui o penúltimo a entregar o cartão resposta. Tanto que quando eu saí, o vigia lembrou de mim. Ele falou assim, ó, o primeiro a chegar e o último a sair. Ele falou assim pra mim. Então essa foi a minha experiência. Isso é importante também que você falou, até sobre a questão do tempo, né? Porque às vezes alguns candidatos ficam muito preocupados em acabar a prova e entregar, né? Mas assim, eu sempre penso, né, e aconselho que você assim tente aproveitar o tempo ao máximo. Você tem quantas horas para fazer a prova? Você 4 tem horas. 3, 4 horas? Usa esse tempo, né? Pensa nesse tempo. Não que você vai se usar exatamente 4, tenta usar um pouco menos, você tem uma margem ali de segurança. Mas, poxa, não se preocupe em fazer em 2 horas a prova. Né? Porque Sim, se você gabaritar em 2 horas e gabaritar em 4, a nota vai ser igual. Mas aí o que é mais fácil fazer? Com calma em 4 horas ou fazer desesperado em 2 ali, num risco maior, né, de cometer algum engano? se eu for levar no literal, eu levei cerca de 3 horas e 50 minutos para fazer a prova. É Tanto que isso quando eu aí. saí, já o pessoal já tinha quase todo mundo se recolhido. E Aham. foi justamente esses 10 minutos restantes que eu fui na coordenação para justamente me informar a respeito desses recursos. Porque não fazia sentido. Eu bati a questão aqui, bati a 37, que a gente vai ver, né? Questão de número 37. Uhum. Marquei aqui, ué, isso aqui é para anular essa questão. Uhum. Não tem resposta, Pois não, é. não, não, não exclusivamente a 37, mas só um Aham. exemplo. Sim, sim. Aí já fiquei, não, uma coisa está errada. Logo lá eu verificava. Então vamos entrar nesse assunto aqui, vamos ver um pouquinho da prova? Vamos, Eu vou colocar ela aqui na tela, você tem acho que o seu caderno aí, né, de questões, a gente vai tenho comentando sim. aqui. É, por conta do tempo, para a gente não tomar o tempo todo, né, não ficar muito longo esse nosso papo hoje, eu vou dar mais atenção para as questões que cabem recurso, né, para a gente fazer um comentário nelas. Muito bom, Tá? muito bom. Porque eu acho que é o que o pessoal precisa mais de saber hoje, né? Porque ainda está em tempo de abrir o recurso, né? Vai até amanhã, dia 3 de maio. É isso? Hoje é dia 2. Eu já olhei na plataforma, tem cerca de um dia, 1 hora e tantos minutos restantes. Restante, né? É até algum horário específico, Elias, o recurso? Deixa eu verificar aqui. Não é Novo até recurso, meia-noite, estou olhando não? aqui. Novo recurso, 066, somente entrando, né, como se fosse fazer um novo recurso para ver quantas horas faltam. É só quem Então, fez a prova mesmo que tem acesso, né? Com o seu cadastro. verdade. Sim, sim. Então, ó, o prazo termina em 1 dia, 3 horas e 55 minutos. Ou Isso. seja, versão Até 23h59, até meia-noite. né? Até meia-noite. Isso. Então até a meia-noite de quarta-feira, dia 3 de maio, é o limite aí para o pessoal colocar os recursos lá
no sistema. Então vamos lá, aqui é a prova da manhã, tá? Eu digitei as questões aqui para a gente poder ver. Deixa eu colocar aqui para eu passar. Nas primeiras, a gente não identificou problema. Você achou algum problema nessas 31, Não, tanto 32? O que você achou aí? Qual a primeira questão que você identificou que caberia um recurso? Foi a 37 mesmo? Foi a 37. Uhum. Foi a 37. Na 31, 32, 33, isso aí são normais. Tanto Aqui que, tá olha só, perguntando... deixa eu te passar, a forma que eu usei para fazer a 35 realmente foi pura dedução, porque eu não sabia ao certo. Ou seja, tem algumas técnicas que eu utilizava para fazer as questões. Ou, a primeira técnica, ou se eu sabia, eu respondia, se eu não sabia, eu ia por eliminação das mais absurdas, ou eu ia de outras formas. E a forma que eu fui para resolver esse 35, em qual período da história da música a ópera se desenvolveu como gênero musical? Muita gente errou porque não ficou clássica, mas aí eu pensei, pô, a ópera estaria fácil demais para a resposta ser clássica. Então só pode ser, não pode ser impressionismo, nem romântico, nem renascimento, música clássica. Só pode ser barroco ou clássico. Mas clássico estaria óbvio demais para ser verdade. Aí eu fui do barroco. Acertei. Acertou. Aqui, um erro que as pessoas cometem muito, principalmente se não estudarem história da música, né? É achar que tudo é música clássica, né? Tem essa coisa assim de dizer que é música clássica. A ópera é uma música clássica. E de uma forma assim genérica, né? Não que seja do período clássico, mas assim uma música erudita, né? Uma música que é antiga e às vezes a pessoa taxa como música clássica qualquer gênero que existe. Por exemplo, se você parar uma pessoa na rua, qualquer pessoa na rua leiga, perguntei de onde a ópera veio. Ópera é clássica. Ópera é música clássica. É uma coisa assim que é popular, né? Esse conceito, né? Esse termo, exatamente. Então, aqui só para a gente recapitular aqui o gabarito, né? Não que a gente vai detalhar muito todas as questões, para a gente ganhar tempo. Essa 31, ele deu as notas, né, do acorde e pediu só a classificação dele, né? Essa aqui é bem direta, né? Dó, mi bemol e sol bemol formam um acorde diminuto, né? Dó diminuto, terça, alternativa C. E a quinta, né? Reduzidas aqui, a gente fica com um dó diminuto, né? Uma terça menor e uma quinta diminuta, não é isso? Sim. Aí, essa 32 é bem comum nos livros, né? E teve bastante nas provas de fuzileiro naval já também, essa questão do número de... Exatamente. Não somente na de fuzileiro, mas como na IABS, de especialista também da aeronáutica. Também, né? Eles pedem essa quantidade de semitons da escala cromática, né? Isso aqui são 12. Se a gente pensa também nas teclas, né, de uma oitava, de um teclado, de um piano, você vai ver que você vai ter ali as 7 notas, né, se a gente não contar com a oitava. São 7 notas brancas, né, naturais, e mais 5 alteradas. E a gente soma esses 12 semitons, né? Sim, mas nessa daí, eu creio que as pessoas que acertaram naquela técnica que eu falei para o senhor até mesmo na preparação da live, a técnica tramontina, ou seja, corte rápido, viu a questão, corte rápido. É só lembrar do que a Maria Prioli fala no livro dela. Quantos semitons, quantas notas formam uma escala cromática? 13 notas, ok. 12 semitons. Aí só disso aí já era o suficiente para a pessoa já ir certeiro sem... Fechou, vamos para a próxima, exatamente. Essa daqui derrubou algumas pessoas, né? Eu gostei dessa, gostei muito dessa. Ela aqui a gente pode pensar que é uma pegadinha, né? Que ele pede a quantidade de notas da escala diatônica. Isso aqui eu até fiquei na dúvida se não caberia um recurso por conta de divergência entre autores, mas depois eu cheguei à conclusão que não. Eles não têm nenhuma divergência aqui. O que pode criar confusão é a gente pensar em sons e notas, né? Porque a bibliografia, quando ela fala em sons... é uma coisa, nota é outra. Quando ela fala em sons, ela fala que a escala tem 8. Né? Mas notas diferentes, né, são 7. Quem chama mais atenção para o foco das notas é o Borromil, né? E nas outras referências a gente vê eles falando mais em
8 sons. Mas assim, e o Borromeo é interessante que ele enfatiza que a oitava nota é a repetição da primeira. Então, são 7 notas diferentes, né? Mas a gente completa uma escala com 8 sons, quando a gente repete Professor, a primeira nota. professor, lembrando que o Borromeo, quando ele vai falar a respeito disso, não diretamente ele está falando da quantidade de notas, mas sim a quantidade de graus, que possui uma Sim, sim. escala diatônica. Exato. Aí ele fala o sétimo grau, e sendo Aham. o oitavo repetição do primeiro. Então, muita gente também, eu vi algumas pessoas que estavam comentando, que elas marcaram 8. Ah, mas a oitava não é a repetição do primeiro? Pois é. Mas se você pegar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó e dó. É a mesma São dois nota, sons, né? são dois sons, Uhum. são. Mas qual é a nota? É Dó. dó. Não existe dois dó, existe um dó. Ou é dó, Exatamente. ou é ré, entendeu? Isso pode Então, parecer que tem uma divergência aí, mas não tem. Não tem. outra forma que poderia se resolver também essa questão era lembrar do conceito da Maria Prioli, porque ela fala de uma maneira tão precisa, né, sobre a escala cromática, que ela fala que possui 13 notas, sendo 7 de atônica 7 diatônico, e exatamente. 5 alterados. Só Uhum. daí já me dá o argumento. Já lembra também, Já lembra exatamente. também. Exatamente. Vamos seguir. 34. Esse enunciado ficou um pouco esquisito, né? Eu achei. Qual é o nome enarmônico da nota Uhum. Sol sustenido? Mas, Essa, assim, dá para entender o que ele quer a enarmônica de Sol sustenido, da nota Sol sustenido. Agora, o nome enarmônico ficou uma definição meio estranha, mas a gente sabe que o enarmônico de Sol sustenido é o Lá bemol, né? São as notas que no sistema temperado vão ter aí a mesma sonoridade, né? Uhum. E não somente por esse motivo, mas que toda vez quando a Maria Prioli ela iria abordar alguma coisa sobre enarmonia parcial, que é quando somente uma das notas é feita a enarmonia nela, e a harmonia total, enarmonia total, quando as duas notas elas são enarmonizadas, vamos dizer assim, Uhum. sempre ela queria deixar bem claro que havia uma exceção, Sol sustenido, Lá bemol. Uhum. Então, essas duas parece que não se separam, esses dois sons enarmônicos. Sim, Sempre sim. quando se falam sobre enarmonia. Isso. Então, já era um outro tipo de fundamentação para poder ter a conclusão rápida dessa questão. Quanto mais a gente vai estudando, a gente vai guardando relações, né? Que assim, não exatamente a gente pode ter passado por uma questão igual a essa, mas a gente já lidou muito com Sol sustenido e Lá bemol por diversas razões, né? Então acaba que isso fica guardado mesmo e é aquela questão do marquei e fui para a próxima, né? Uhum, exatamente. Vamos lá. Essa aqui a gente já comentou, né? A gente começou falando um pouquinho dela. Então você Alternativa B, alternativa B barroco, B de barroco. B de barroco. Quase bateu aqui, B de barroco ou C de clássico, né? Pode ter sido a dúvida aí do pessoal. O certo é B de barroco. 36, qual é o intervalo entre as notas Ré e Lá? Ele não especifica aqui se esse é um intervalo simples ou composto, né? Que poderia ser composto. É verdade. Mas as alternativas não dão margem para a gente responder como um intervalo composto, então vai ser um intervalo simples, né? E a gente tem que encontrar aqui qual delas. Não teve problemas aqui, né? Ré, Lá é a mesma distância que a gente tem de Dó para Sol, se a gente quiser fazer aí uma analogia, e de Dó para Sol a gente já está cansado de saber que é uma quinta justa. É uma outra forma de raciocinar aqui também para pensar rápido, né? Ou analisa aí os tons e semitons que a gente tem e vai chegar a essa mesma conclusão. Olha só, professor, aí o senhor falou num ponto que eu não concordo tanto com o senhor. Diga. Porque o senhor falou que ele não diz que se poderia ser composto. Mas se você for pegar o livro de Maria Prioli, ela vem dizer que somente os intervalos simples podem ser invertidos. Então, lá não poderia ser composto, porque estaria incluso nessa regra, em que, por exemplo, se fosse Ré 3 e Lá 5. Qual é a característica dos intervalos compostos? São aqueles que ultrapassam o oitavo, não é isso? Sim. Então, se pela regra me diz que somente os intervalos simples podem ser invertidos, eu não tenho alternativa de pensar que o Lá poderia ser composto, porque pela regra ela não pode ser invertida. Então, Não, então, aí você está indo um pouquinho além da questão.
Porque ele está pedindo para a gente classificar o intervalo, né? Essa questão, eu vejo que não deveria ter tanta dor de cabeça para as Não, pessoas não se tem. elas lembram do acorde de Ré maior. Uhum. Ré, Fá sustenido, Lá. Ré, Se é Ré maior, há uma distância de Ré, Fá quinta. sustenido, Lá. Uhum. É uma quinta. É. Exatamente. Assim, sobre a classificação, se ele colocasse aqui, por exemplo, né, a resposta é uma quinta justa. Mas se não tivesse quinta justa aqui, tivesse uma 12ª justa, não poderia ser uma resposta? Poderia. Poderia, né? Se a gente considerasse que esse Lá está Poderia ser um intervalo composto. Então, é mais nesse sentido que eu pensei quando eu comentei essa questão do composto. Mas as alternativas não dão margem para pensar nisso, não. Aí é inventar moda. Fica redundante demais. Não precisa ir além do que está aqui, não. Aí aqui entra o primeiro problema, né, que a gente encontrou na prova de música. Né, uma questão aqui que o gabarito não bate com o que a gente espera, né, que é o correto. Eu ia comentar com você antes, deixei para falar aqui durante a prova, que a banca ela reconheceu já até no gabarito preliminar que teve problemas, mas na área de português e raciocínio lógico. Né? O gabarito preliminar já veio com questões anuladas. Canceladas, eu poderia dizer. Canceladas. Fica mais fácil assim, para as pessoas elas conseguirem fazer os cálculos certinhos delas, porque tem muita gente que está se embaralhando que, se for anulado, ganha ponto, ou não ganha ponto, veio já aquele jeito lá que a banca mandou. Então, como não teve nem gabarito para elas, né? Aquelas questões a gente pode considerar que foram canceladas, né? Usar esse termo. E aquele ponto foi para todo mundo, né? Todo mundo já começou ali, acho que com 3 ou 4 pontos, se eu não me engano. Sim. Aí nós podemos fazer agora a análise dessa 37 e já começar a fazer puxar, né, um gancho para falar sobre o recurso referente a esses. Alguns deles que poderiam ser utilizados. Até mesmo que podem ainda ser utilizados. Lembrando que ao pessoal que está assistindo agora, pessoal, dá um conselho para vocês, não se afobem na hora de enviar esses recursos, porque se ele não estiver bem embasado, se ele não estiver bem construído, você pode enviar por enviar, que não vai ser considerado como algo eloquente. Então, sempre comparem, peguem os recursos que as pessoas, as comunidades, elas têm disponibilizado, perguntam de professores, aqui o professor Felipe, professora Isabel também, que deu uma força. Então, como vocês forem fazer, procurem realmente se embasar para ter as referências tudo certinho. Exatamente. Então, essa daqui ele mostra para a gente uma estrutura, né? Que quem estudou aqui esses modos vai identificar, né? Pela sequência de tons e semitons, não tem mistério, é só comparar, né? Para quem não lembra exatamente, aí tem que construir e comparar. E aí a gente chega à conclusão que é o modo eólio. Então, quem estudou isso aqui marcou a letra E. Mas aí, para nossa surpresa, quando chegou o gabarito, a resposta estava a letra A, né? Isso aqui é uma coisa até que não daria nem para adivinhar que ia ter problema, né? Porque a questão ela é clara, o enunciado para mim não tem dúvida, né? E a resposta também não. O problema foi o gabarito preliminar, né? Que deu uma alternativa que não bate com a sequência do enunciado. Foi. E então, professor, um dos possíveis recursos que o senhor utilizaria, qual seria? Então, como que a gente pode recorrer aqui? A gente pode argumentar, né, demonstrando que o gabarito jônio, né, que foi a resposta que a banca deu, não é isso? Deixa eu pegar aqui, é isso aí. Não bate com essa sequência de tons e semitons do enunciado. Né? Aí a gente tem que mostrar qual é a sequência do jônio, né? E mostra também qual é a sequência do eólio, que é exatamente o que a gente tem no enunciado. Né? Esse eu acho que é o caminho. É importante, é interessante que você coloque, né, que a gente coloque também, referências, né, se possível, das bibliografias, porque isso demonstra que assim, você também não está chutando. Né? Exatamente. E nem falando algo sem fundamentação. Sim, sim. Porque lembrando que opinião não tem fundamentação. Então, até mesmo os professores que me instruíam, eles sempre davam um choque de realidade. Olha, que a tua opinião não importa.
isso ele passando informações, né, sobre técnicas de análise de interpretação de texto. O Wi-Fi falava assim, ó, olha, a tua opinião sobre o texto não importa, importa o que está no texto, o que o comando pede. Então, sempre tinha essa choque de realidade. É, Então, da mesma forma, serve para esses recursos que as pessoas vão entrar. Não são qualquer argumentos que podem ser, mesmo que sejam verdade, vão se tornar, vamos dizer, embasados com fundamentação técnica. Porque para exatamente. eles a opinião não vale. Vale o que está, vamos dizer, comprovado em alguma coisa. Exatamente. É isso aí. É, eu posso falar aqui um dos recursos que eu utilizei? Pode, pode. Tá. Eu usei 5, né? Eu escrevi 5 porque eu fiquei tão, vamos dizer, fiquei tão frustrado com a banca dela ter colocado um negócio desse que parece que a mente ela entrou num nível de mente de enganação, assim, para ter o máximo de argumento possível para ela poder ser mudança de gabarito. Uhum. Então, o senhor quer que eu leia daqui ou o senhor quer que eu compartilhe a tela também? Você quer compartilhar? Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu tirar. Acho que eu tenho que tirar aqui, né? É, vou compartilhar uma janela. Não, compartilhar uma tela. Aqui. Depois dessa, eu acho que a gente vai precisar pular direto para as questões. Sim, é melhor nós irmos diretamente para as que os músicos estão mais preocupados, que é sobre os recursos das que têm que ser anulados. Para a gente concluir o mais rápido possível, né? Isso. Vamos lá, o senhor está vendo aí? Sim, sim, tá aqui. Eu coloquei o seguinte argumento. Segundo o professor Borromil Med, em seu livro Teoria da Música, quinta edição, na página 168, o modo jônio é o modo maior. Há um intervalo de terça maior entre os graus 1 e 3, criando-se uma escala de dó maior com os intervalos entre suas notas segundo o enunciado da questão, tom, semitom, tom, semitom, tom, torna-se uma escala no modelo eólio, com as notas dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá bemol, si bemol, dó. Portanto, há um intervalo de terça menor entre os graus 1 e 3, e não terça maior, característico do modo jônio, tornando incorreta e incoerente a classificação dos intervalos descritos segundo a escolha da alternativa A pelo gabarito preliminar que afirma ser verdadeira, tendo a única alternativa correta a letra E. Portanto, solicito a mudança do gabarito para a alternativa E. Isso aí. A gente vê que o recurso ele tem a fundamentação, né? O que você está argumentando, né? Qual é o problema da questão, com base, fundamentos das referências que a própria banca deu para a gente, né? Como Sim. referências bibliográficas, e um pedido, né? Termina com um pedido. Então, o que acontece? Então, essa questão teve um problema que você mostrou, e qual é a solução para isso? Nesse caso, a gente pode pedir uma mudança de gabarito, né? Já que nós temos entre as alternativas uma resposta correta, né? Na Isso. maioria dos casos que a gente vai ver, eu acredito que não aconteceu isso, né? Mas aí nesses outros casos caberia o pedido da anulação mesmo, não tem Sim. como mudar o gabarito porque não teve nenhuma alternativa correta. Tanto que antes de eu enviar esse meu recurso, eu peguei, né, a página do Borromil Med, coloquei lá um grafo sublinhado lá em tudo lá e enviei. Ele tem essa possibilidade também de enviar uma imagem no recurso? Sim. Uhum. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. A próxima, para mim aqui, na minha anotação, foi a 39. Bate com o que você tem? Sim, bate também. Tanto que lá na prova eu já via, eu circulava e colocava um tracinho, anular. Justamente Na prova mesmo você já foi percebendo alguns problemas, praticamente. Né? Uhum. Nessa aqui, ainda entrei num raciocínio realmente um pouco, me forçou a ir num raciocínio mais além para poder eu marcar. Segundo o gabarito, diz que é a letra D, terça menor. Terça menor. Só que aí, caso houvesse algum tipo de pegadinha, eu marquei a letra A, oitava. Mas por que eu pensei que poderia ser a letra A? Porque a oitava, ela precisa ter a classificação. Uma vez que ela não tem a classificação sendo justa, aumentada ou diminuta, me deixa redundante a dizer que a oitava ela seria um intervalo presente na escala harmônica natural. Porque se eu pego a nota Dó 2 e eu coloco uma oitava acima, Dó 3,
tanto uma como outra, não sendo em referente a notas dos harmônicos, mas em relação à oitava, eles têm o mesmo som, eles têm a mesma classificação. Aí eu associei com o que a Maria Pioli disse, se não me engano, Maria Pioli ou Borgomedes falou, que embora duas notas tenham o mesmo intervalo, né, entre elas, uma nota não é igual a outra nota, mesmo que recebam essa mesma classificação. O que já difere se eu colocar dó e uma oitava acima, que vai ser a mesma nota. Mas se no contexto de harmonia poderia ser uma questão errônea. Mas isso era uma questão para anulação, visto que todas esses intervalos eles estão numa escala natural de uma nota fundamental. Na série harmônica dela, né? Sim. Todos esses intervalos apresentados aqui, eles aparecem na série harmônica. Inclusive, as bibliografias, elas apresentam a série harmônica indicando os intervalos entre cada harmônico, né? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e vai classificando esses intervalos. E todos esses que a gente tem como alternativa, né, com essa observação da oitava não está especificada como justa, mas é comum a gente chamar a oitava justa de oitava, né? Então a gente não fica sempre tratando a oitava como uma oitava justa. A gente chama ela de oitava e se referindo à oitava justa. Então tem esse argumento também para a gente poder defender que oitava também está lá, né? E todos os outros estão, né? Então a gente não teria aqui um intervalo que não está presente na série harmônica, né? Que é o que a gente está pedindo. Então não tem resposta. E para pegar como... Posso mandar aqui? Para a gente já passar? Se eu tirar aí rapidinho. Vou achar aqui uma guia. Então, um argumento aqui que seria mais certo de colocar. Segundo a professora Maria Pioli, no seu livro Princípios Básicos da Música para a Juventude, volume 2, na página 65, informa que a origem dos intervalos de uma escala harmônica são os consonantes perfeitos e imperfeitos, sendo estes oitava justa, quinta justa, quarta justa, terça maior, terça menor, sexta maior e sexta menor, sendo estes o intervalo, a inversão da terça maior e da terça menor. Com isso, conclui-se que todas as alternativas estão corretas e que todos os intervalos constam na série harmônica natural de uma nota fundamental. Então, isso aqui já... Todos esses que foram apresentados como resposta, né? Sim. Fazem parte, então não tem resposta, né? A questão não tem resposta. Seguindo, vamos lá. Para o 40. Na 40, a 40 ela é de um texto que pode criar confusão, né? Muito. O enunciado fala, se a tonalidade principal é Dó maior, qual é a tonalidade afastada por quinta ascendente? Tonalidade afastada por quinta ascendente. Isso que gerou muita confusão, né? Esse finalzinho aí. Por quê? O que seria uma tonalidade afastada? O que a gente pensa, né? Eu, assim, conversando com a professora Isabel, a gente pensou em duas linhas de raciocínio para isso, né? Ou a gente está falando da teoria de tons vizinhos, né? E aí a gente entra no conceito de tons vizinhos e tons afastados. Quando a gente fala de uma tonalidade afastada, é uma tonalidade que não é vizinha. Esse é um caminho que a gente pode seguir. E o outro é a gente pensar simplesmente em intervalos, né? E esquecer esse conceito de tons vizinhos e afastados e pensar em intervalos. Uma tonalidade afastada por quinta ascendente seria uma tonalidade que possui um intervalo de quinta ascendente da que a gente está dando como referência. Esses seriam aí, talvez, dois caminhos de raciocínio. O que você pensou nessa questão aí? Bem, eu pensei numa linha de raciocínio um pouco diferente, talvez tentei ir um pouco mais além. Vamos lá, pegar a tonalidade principal de Dó maior. Eu escrevi, aí qual é a tonalidade afastada por quinta ascendente? Eu contei Dó, Mi, Sol, Sol maior. Só que aí eu pensei, se ele está falando uma tonalidade afastada, Sol maior não é uma tonalidade afastada.
aí eu lembrei, né, de tons vizinhos e afastados. Sol maior, ele É é um um vizinho de dó, vizinho né? direto, um vizinho direto de dó, por ser o tom dominante. Aí eu pensei, qual seria a outra escala que também estaria distanciado de dó por uma quinta ascendente? Só poderia ser o. Aí eu pensei no tom homônimo de sol, sol menor. Aí eu associei o sol menor, ele tem a relação com que escala maior? Sol menor, ele seria o Relativo. relativo de si bemol maior, Uhum. o que me afirma que, e me dá respaldo para dizer que o si bemol ele possui dois acidentes, o que classificaria ele como um tom afastado, visto que si bemol não consta nos tons vizinhos diretos e indiretos de Dó maior, logo ele é um tom afastado. E se for pela teoria na íntegra, qual é a característica dos tons afastados? São as tonalidades que se diferenciam do tom original por dois acidentes ou mais. Ou seja, si bemol maior possui dois acidentes fixos. Uhum. Ou seja, eu associei uma coisa com a outra e faz sentido, mas pode ter sido também um pouco mais afastado. É. Acho que você pensou um pouquinho mais do que a banca, talvez. Mas é assim mesmo. A gente assim tem que fundamentar, né? A gente entra no que a questão propõe, né? Ela criou essa confusão quando falou tonalidade afastada, na minha opinião, né? Então ela criou um problema aqui de interpretação para a gente, porque uma questão ela precisa ser clara no que ela está pedindo, né? E as alternativas têm que nos ajudar a responder ela, né? Quando isso não é assim tão direto. Mas aqui criou margem para você pensar coisas diferentes e tudo mais. Eu acredito que isso é motivo para a gente anular essa questão também, tá? Sim, entrar em recurso. Eu entrei em recurso contra Exatamente. essa aí também. Porque se for pensar só no intervalo de quinta ascendente, a gente cai em sol maior, né? E o pior, né? A gente pensando assim poderia pensar, não, marquei sol maior porque é um intervalo de quinta ascendente entre as alternativas, né? Eu achei que era o sol maior, mas o gabarito ele piora a situação, porque ele botou que é qual aqui? Lá Ele maior, botou ele que é lá colocou a letra maior. C. É lá Não, maior. Pois é. Ele não botou nem que é sol maior para a gente pensar, então foi isso que ele pensou. Não era um tom afastado, era só um intervalo de quinta ascendente. Mas ainda assim ele piora a situação que ele diz que é lá maior a resposta. Então, sim, Lá maior é uma resposta correta, sim, só que não é uma resposta eloquente, segundo o enunciado. Lá maior possui dois ou mais acidentes, que Dó maior é uma possui. tonalidade Só que, afastada, ok. Mas não só que está não, uma quinta, né? De não é dó. uma quinta. Exatamente. O sol menor poderia ser uma resposta boa aqui. Mas a gente não tem alternativa sol menor. É, Né? Então, então é isso aí como para você falou. anulação. Né? Então aqui caberia esse pedido. Né? Vamos Recurso, correr recurso. aqui um pouquinho para não Bom, tomar muito tempo do Elias, que ele já me confessou que ele tem ainda um monte de recurso para fazer. eu estou aqui na casa de um amigo meu, que ele vai ser aprovado Isso para aí. motorista categoria dele, vai ser aprovado também, então a gente Legal. deu uma força para ele, mas a gente está aqui desde de manhã, Trabalhando aí duro, né? trabalhando. Madrugada dentro, né? Só no batalhando Então, nesse recurso. E e assim, eu só, e só já tem um caminho bem andado, porque ontem eu adiantei muitos argumentos de recursos para música. Fui terminar 3 da manhã fazendo recurso. Quando eu fui dormir sonhando com fazendo recurso. Nem dormi direito. Fui acordar aqui horas, 7h30 da manhã, pensando em recurso. é, 10 horas da manhã eu já estava aqui fazendo recurso. Até agora isso o aí. recurso me deu. Ficar Tá batalhando nessa prova, não foi só no domingo, né? A sua prova tá continuando ainda, né? eu peguei um fetiche de um professor Bonfim, ele sempre falava assim nas aulas dele: estamos em guerra, a guerra não acabou. Pois é. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos dar uma acelerada aqui, pessoal, pra gente fechar, tá? Eu vou dar uma comentada aqui por alto no que a gente pensou e o Elias vai complementar aqui se ele achar que cabe algum acréscimo, tá? Vou dar uma acelerada boa aqui, tá, gente? Nessa 41, esse foi um erro, eu vou fazer assim, bem mais por cima, para a gente poder ganhar bastante tempo, tá? Quem precisar de sugestões de texto,
A gente montou aqui uns argumentos, né? A gente já compartilhou no nosso grupo isso, no WhatsApp, o pessoal que acompanha a gente, tá? E eu vou colocar aqui também na descrição, vou fazer isso aqui no YouTube, vou colocar na descrição um link para quem quiser ter acesso a esse material. A gente pensou em talvez colocar como se fosse uma compra simbólica, né, para quem quiser ter acesso a isso digitado, tá? Só para poder facilitar aí a vida também de vocês, ajudar. Então a gente vai colocar um link aí do PDF, tá bom? Mas vamos lá, então eu vou passar mais por alto para a gente poder terminar. Nessa 41 tem um erro que aconteceu em várias questões, tanto da manhã como da tarde, principalmente na tarde, tá? O que aconteceu? A banca, ela cismou, vou dizer assim, de colocar referência bibliográfica nas questões, mas muitas delas estavam erradas, né? Eles fizeram referências a um livro que não fala daquele assunto, né? O Elias, pela experiência dele, dos métodos de estudo que ele usou, ele conhecia bem, acho que cada livro também, o que cada livro falava. Acho que talvez até na prova, se ele desbarrasse com uma questão dessa, ele ia saber. Por exemplo, quando a banca fala que no volume 1 da Prioli trata de acordes, né, ele vai talvez lembrar lá que não é no volume 1, é no volume 2, né, que trata de acordes. E sobre intervalos também, não é no volume 2, é no volume 1 da Belmira, por exemplo. Teve esse tipo de problema, né, nas questões. Ele fazia referência a um volume ou a um livro e a gente depois ia buscar essa informação lá e não tinha, tá? Então isso para nós também é um motivo de recurso, tá? Que vocês podem também utilizar, né? Foi uma das formas que a gente argumentou. Nesse caso aqui, ele está falando de uma função da harmonia que Mascarenhas e Cardoso apresentam. No livro lá da Belmira, Mascarenhas, a gente não encontra nenhuma função principal da harmonia, uma definição que bata com o que está sendo apresentado aqui entre as alternativas, né? Não sei se o Elias discorda, né? Se você discordar, você pode falar, tá, Elias? Fica à vontade. Não, mas está assim, de acordo. Está de acordo, tanto com o meu primeiro e segundo argumento que eu fiz sobre isso aí. Porque no meu primeiro argumento eu coloquei sobre o volume 1 da Mascarenhas e Cardoso e o segundo argumento eu coloquei sobre o volume 2. E aí eu especifiquei que, entrando em acordo com o senhor a respeito do volume 1, só que no volume 2 eu fui um pouco mais além. Já que ele fala sobre função da harmonia e ele, segundo o gabarito, a resposta correta da letra fala a respeito de notas simultâneas de relação delas entre acordes. Então, a única coisa sobre acordes que fala no volume 2, eu coloquei no meu argumento. Sim. Que o que consta sobre os acordes, no livro, é somente os acordes 3, 4, 5 sons, e suas classificações e inversões com ordem direta ou indireta e posição unida ou afastada. Exatamente. Então, nem quando eles falam de harmonia, que é bem no início do livro, né? Eles entram nesse mérito de tratar dessa forma, e nem lá quando eles vão falar de acordes, que foi o gabarito apresentado, também não associa isso como uma função da harmonia, né? Do estudo da harmonia aqui no contexto da teoria musical. E se a gente olhar as outras referências, a gente vai ver que o Borromil é quem aponta isso assim mais diretamente, né? Associando o estudo da harmonia com o estudo de acordes e ordenar acordes, estruturar acordes. Mas não literalmente. Não desse jeito que está aqui, né, literalmente, mas é onde assim daria para associar, né? Se eles dissessem que no livro do Borromil tem essa relação, acho que daria para passar. Mas assim, a gente está acostumado a ver nas provas, nas outras provas, né, muitas questões que são literais, né? Quando eles dão uma referência e falam de uma definição, você acha essa definição no livro, né? Eles têm lá literalmente aquilo lá no livro, nessas outras provas, né? Por exemplo, na prova de fuzileiro naval, quando ele faz uma referência ao Borromil médio, você abre o Borromil médio e você encontra a referência lá, né, no assunto. E aqui eles não tiveram esse cuidado, né? Parece que eles pegaram temas, mas não verificaram realmente o que o autor apresentava, tá?
Vamos aqui em frente. A próxima questão é a 42. Tinha Voltei. congelado, né? Não, deu um bug aqui que fechou a janela sozinho, meu Deus. Aí você tá aparecendo aqui em duas janelinhas aqui pra mim. Daqui a pouco deve consertar isso. Vamos lá. A próxima é a 42. Já fui aqui. 42. 42 é tranquilo, mas eu acertei essa. Definição de escala cromática. É um tipo de questão, é aquilo que eu comentei, né? Que a gente consegue responder, mas se a gente quiser ser chato e pegar no pé da banca, a gente pode também. Porque lá no livro Mascarenhas e Cardoso, quando eles definem escala cromática, eles apresentam que é uma escala formada por semitons diatônicos e cromáticos. Exatamente isso que está escrito lá, né? Dá para se entender que são semitons consecutivos? Ok, a gente já sabe isso, né? E pode pensar que dá para fazer uma relação. Só que quando ele fala assim, como o autor define, eu penso assim, quais palavras que ele usa, quais termos que ele usa, né? Qual é o foco que ele dá. Porque falar em semitons consecutivos é uma coisa que, assim, quem conhece semitom vai entender. Agora, falar uma sequência de semitons diatônicos e cromáticos, né, pode parecer uma coisa assim mais complexa, né, que vai exigir aí um entendimento talvez do que é um semitom diatônico e o que é um semitom cromático. Parece ser uma definição até mais assim, que vai casar depois, quando a gente for estudar uma escala cromática maior e menor. A gente vai ver ali a execução e aonde que aparece semitom diatônico, aonde que aparece semitom cromático, né, as notas que se repetem, as que não se repetem. Então a coisa vai além. Então no livro eles falam em semitons diatônicos e cromáticos e aqui eles colocaram como escala formada por semitons consecutivos. A definição é boa, né, é coerente, né, a resposta que foi dada como gabarito, mas não está exatamente como o livro fala, né, literalmente, como Elias colocou ali na outra questão. Se tivesse errado essa, entraria com recurso. É aquela questão, a gente vai ter que dar prioridade porque a gente errou, porque o tempo é curto, né? Não dá pra gente... No caso, eu consegui acertar essa aí, mas aí, a questão dessa questão 42 é a mesma que a do 47. O escritor fala? Não. Só que aqui vai realmente mostrar, revelar quem traz esses conhecimentos da experiência musical. Sim, quem já sabe. Aí o que eu... Assim, se eu fosse corrigir... Exatamente. Se eu fosse corrigir essa questão, falar assim, não, vou revisar essas questões e vou deixá-las de um jeito que não tenha problema, né? Para recurso, para reclamação de ninguém. Eu tiraria a referência do Belmiro ali e do Mascarenhas e Cardoso, né? Exatamente. Entre as alternativas, qual seria uma possível definição para escala cromática, por exemplo, né? Seria um enunciável que não teria problema. Né? Aí, agora dizer que o autor define assim, eu espero encontrar essa definição dessa forma lá, e aí a gente não encontrou, eu reclamaria, né? Se eu tivesse errado. É uma questão que quem está estudando acerta, né? Mas vamos lá. Vamos correr. A 47 eu nem tinha marcado aqui. Você falou que na 47 é similar, né? Um possível problema, né? A 47 não, a 43. 43. Sim, 43. Então, na 43... É o mesmo problema. É o mesmo problema, sobre como definir compasso composto, né? E aqui, além disso, né, de não termos literalmente lá essa definição, eu reclamaria também do assunto, tá? Por quê? Compasso não está na lista de conteúdo de Sargento Músico e não dá nem para a gente dizer assim, não, mas está dentro do assunto X ou dentro do assunto Y. Porque se a gente pegar o conteúdo programático de corneteiro, lá tem compasso. É um dos assuntos. Para sargento músico não tem. Então, assim, se a gente for analisar as possibilidades de assunto, para corneteiro colocar um compasso, para sargento músico não colocar um compasso. Então, eu vou voar agora, tá? Para a gente acabar. Eu colocaria que esse assunto não cabe para a prova de sargento músico.
bom? Lembrando que a alternativa correta aqui é a letra D, compasso com o número de tempos divisíveis por 3. Isso. Segundo Isso gabarito. pensando porque as unidades de tempo, né, são sempre divisíveis por 3, né? Para eu conseguir acertar essa aí, não fui nem pelo que disse, né, de acordo com o meu método, mas aí eu pensei, seja mais direto, por exemplo. Compasso composto, aí na minha cabeça, escreve um compasso composto, 6 por 8, 6 tá, por 8. 6 por 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, 6 por 8 é um compasso composto de qual? Ah, para saber de qual ele varia, tem que dividir por 3 sobre 2, aí eu dividi, aí dá o compasso de 2 por 4, aí 2 por 4, a divisão dele é de 2 colcheias, então é só lembrar, o composto sempre alguma coisa relacionada com tecinos, então é divisível por 3, ou seja, 3 tecinas. Isso. Pode ter, assim, gerar dúvida, né, assim, querendo responder essa questão, com a letra C, né? Porque ele fala em compasso com 3 tempos por medida. Aí se a gente pensar que cada medida é um pulso, e aí você está dizendo que cada tempo é a divisão do pulso, né? Então você teria 3 tempos por medida. É uma linha de raciocínio que dá para tentar puxar a sardinha para a letra C também, né? Mas, enfim, os livros não dizem assim medida, né? Fica um conceito também meio esquisito, né? Essa coisa de tempo por medida e tal. Aí começa a ficar outras polêmicas, geram outras polêmicas. Mas um tempo divisível por 3, sim, porque a unidade de tempo composta, né, ela é uma figura pontuada que sempre vai ser divisível por 3. Né? Então é mais coerente. 44. Deixa eu lembrar aqui qual é essa questão. Sobre formas musicais. Eu não encontrei nenhuma dessas formas musicais lá no Mascarenhas. Né? Eu achei que isso aqui estaria mais relacionado, porque assim, no livro do Mascarenhas, ele tem o conteúdo teórico, depois ele vem questionário, depois ele vem exercícios prática, e depois ele vem prática de leitura. Eu associei que talvez estaria relacionado a essa parte do curso de solfejo, porque na verdade essa parte do curso de solfejo é sobre essas partes de peças, peças ou coisa lá. Então eu achei que seria algo relacionado a isso, mas achou? Muito... Lá não achou também. Pois é, eu busquei assim, quando ele dá a referência, a gente buscou encontrar o que ele está falando na referência. Não dá para assim, só dizer sem olhar, né? Se ele disse que tem, então vou ver se tem. E aí a gente também não encontrou isso, tá? Então o recurso, o argumento seria dizer que isso aqui não é abordado no livro, tá? Esses assuntos não foram trabalhados lá no Mascarenhas, segundo volume. 45. Aqui fala sobre cadência, né? Como o Bourmil-Medley chama a nota que aparece no início e no final de uma cadência. Isso aí era teoria. É uma questão de teoria. Então, cadência é um ornamento, né? Quando a gente pesquisa lá no Bourmil-Medley cadência, a gente só acha nos assuntos de ornamento, né? E dentro da explicação das cadências, né, você não tem nenhuma nomenclatura para as notas que fazem parte dessa cadência, nenhuma regra assim, específica, né? Então, atribuindo a um grau da escala, alguma coisa assim, que é o que dá a entender pelas respostas. Então, assim, professor, eu achei, na minha opinião, essa questão ela foi tão mal formulada que eu decifrei que ela, na verdade, estava querendo falar em relação à modulação. Modulação, né? Porque se formos analisar segundo a teoria de modulação, né, ele vem dizer que o tom mais importante é a tônica, ou seja, quando acontece a modulação, acontece por tal grau, que monta um acorde lá. Então, aí você está entrando numa outra linha de pensamento, né, que às vezes leva a gente, nesse termo de cadência, em pensar em cadência na harmonia, né, uma cadência de acordes, né? Sim. E você pensar em modulação, em sequência de acordes, né, em quais graus e etc. Que aí também tem a ver com o que as alternativas nos levam a pensar também, né? O termo cadência e essas alternativas dando aqui graus da escala, né? Então, mas aí nem uma coisa nem a outra, né? Eu acho que a gente consegue encontrar lá, assim, para justificar essa questão e essa resposta, né?
fica muito distante uma coisa da outra, tipo, força demais. Pois tipo, é. forçar demais. E aqui está falando em nota, né, também no enunciado. Não fala em acordes, né? Não Nem fala grau. em graus, né? Fala uma nota. Qual nota, né, que aparece? E aí ficou uma confusão geral isso aqui, né? Não consegui acertar. Saquei. Mas vamos lá. Caminhando aqui para as últimas, né? Eu destaquei mais 3, depois eu vou deixar o Elias dizer se ele tinha mais alguma. Então, vamos lá, a próxima aqui para mim é a 46, que fala sobre Ana Cruz, e isso aqui entra também lá no mesmo tópico das anteriores, 43 e 44, né? Não, 42 e 43. Que, de acordo com o que ele estava pontuando, né? De não estar... O Ana Cruz, eu confesso que eu nem achei no livro, que eu queria também falar isso, como se o livro fala dessa forma. Mas eu nem achei no livro, eu acho que ele nem explica, né? E eu reclamaria também de não ser um tema indicado no edital. Para corneteiro tem Ana Cruz, especificamente lá, tá? Salvo engano, eu vi escrito Ana Cruz lá na ementa de corneteiro. Tá? Para ser um tema a ser estudado e cobrado na prova, que na parte de sargento não veio. Então, isso indica que eles misturaram os assuntos, né? Tanto que no conteúdo de corneteiro não tem acordes, mas caiu questão de acordes, né? E no conteúdo de sargento músico não tinha compasso nem Ana Cruz, mas caiu questão de compasso e de Ana Cruz, tá? Então eles misturaram tudo como se fosse tudo música, né? E cobraram de todo mundo. A de corneteiro, eu confesso que a gente não teve tempo de analisar por menores e ver todas as questões, né, como a gente fez nas provas de sargento. Não sei se eles cobraram história também, porque não estava na ementa de corneteiro cobrar história. Então, se teve questão de história da música, também está fora do conteúdo, tá? Lá em corneteiro. Professor, essa questão 46 eu classificaria com o mesmo problema da questão 43 e da 42. Está certa a referência? Não, mas estaria certo segundo a análise somente de experiência, que a pessoa já tenha pela vivência, na sua carreira. Pela vivência de cada um, os conhecimentos prévios, né? Ou até pelo estudo mesmo, né, da música, porque a Ana Cruz não está no Mascarenhas Cardoso, mas com certeza o Borromil a priori em algum momento deve ter apresentado. E eles apresentam sim. Então é uma coisa que a gente estudando, né, as referências a gente aprende, mas tem esse problema aí que não é Mascarenhas Cardoso que apresenta, e em segundo lugar que não está no conteúdo a ser cobrado, né? Então quem estudou só o edital, né, quem não foi além do edital não estudou isso e pode reclamar, né? Pode reclamar, tá? Mas quem conhece música acertou, então não é nenhuma questão que a gente todos vão fazer recurso, eu acredito, né? Acho que o Elias não vai fazer recurso dessa, não. Não, eu consegui sacar. Sem falar que era uma técnica milenar trazida do ensino médio, que é a seguinte: a maior resposta é a certa. É forte candidato, né? Porque nem sempre quem está elaborando a questão tem criatividade de fazer todas assim, bem elaboradas, né? Todas alternativas. Muito bem. Na 50, a gente tem uma coisa estranha aqui, que é com relação ao que pede, né, e ao que ele dá como resposta. Ele está pedindo para a gente a clave que indica que a nota Fá4 está localizada na quarta linha. Com base só nesse enunciado, se fosse uma questão discursiva, a resposta seria: essa clave não existe, ou pelo menos não é mais utilizada, né? Está bloqueado o seu som. Nenhuma das opções, né? Nenhuma das opções. Se fosse aqui talvez uma alternativa, né? Ou se não tivesse alternativa, uma questão para a gente escrever uma resposta, a gente poderia dizer que nenhuma das claves usadas atualmente fazem isso. Coloca a nota Fá4 na quarta linha. Por quê? Fá4, né, é uma nota específica da escala geral, né? Quando você fala em Fá4, você está pensando na nota Fá da oitava, né, que vem ali depois a partir do Dó4 até o Si4, né, nessa região. Na região é o final da região média, né? Não acho que ainda não entrou nem na região aguda.
Já é região aguda? Fá 4. Fá 4 já Fá 4 a região aguda é do Fá 4 até o Fá 5. Isso, então já é dentro da região aguda, tá? Depois da região média. Mas aí não tem como você escrever esse Fá 4, a não ser que você inclua uma linha de oitava. Aí já tô querendo defender a questão, arrumar um jeito de deixá-la certa, tá? E isso não é o nosso objetivo. Então, professor, diga. nesse aqui, quando eu estava organizando, eu tive que utilizar até meu programa de música para fazer as argumentações. Você fez a figura? Fiz. Cadê aqui? Fez até a figura. Isso aqui é tipo literal, porque já se ele quer que represente Fá 4, ele não quer Fá 3, ele não quer Fá 2. Fá 2 é de outras regiões, ele quer Fá 4, ou seja, que é representado na aguda. Então, se eu tirei rapidinho para compartilhar a guia, a janela, na verdade. Olha só. Está vendo? Sim, apareceu. Aí tá aqui, ó. Na clave de Sol, tá aqui, ó. Numa reunião, já tô acabando já. A gente faz a outra. Aí, na clave de Fá, na quarta linha, olha onde ele fica. Não é aqui, ó. Pois é. A clave da terceira linha. Sempre a mesma nota, né? O Fá 4. Mesma nota, mesma nota. Na clave de Dó. E não é aqui, ó. Na clave de Dó, na segunda linha. A clave de Dó na terceira linha. Nesses casos vai pulando sempre uma terça, né? A posição dela. Sim, e a clave de Dó na quarta linha. Ou seja, nenhuma. Exatamente. Então não tem como escrever o Fá 4 na quarta linha. E aí, para piorar a situação, ele até inventou algumas claves, né? Ele inventou a clave do Fá 4 e a clave do Fá 3. Fá 4. Como se fosse clave de Fá da quarta linha, né, e clave de Fá da terceira linha. São coisas diferentes, né? É isso que dá a fazer curso de elaboração de questão pela Debbie Web. Ou EAD. Pois é, não dá certo, né? Não dá certo. Parece que não é músico quem elaborou isso daí, né? Não mesmo. A Yudis nunca fez o concurso de música, então por ser o primeiro dela, até que é de dizer, nossa, o primeiro dela fez um monte de besteira, mas não, assim, ela não pode ferrar com a vida de um monte de gente só porque ela não se preparou o suficiente no seu corpo técnico para a elaboração do concurso. Contratou a pessoa mais barata que teve acesso. Eu tô pagando, né? O bombeiro tinha que fazer essa exigência dela também, ó. Tô pagando, faz um negócio direito. Infelizmente a gente passou por esse problema aí. E para fechar, eu separei aqui também a questão 54. 54, deixa eu colocar aqui na tela. Não é essa é uma que eu ainda não entrei em recurso, mas porque ainda não me deu tempo. A 54? Então, a 54, a gente tem claramente lá no Roy Bennett, né, o argumento para ela, porque não só o gabarito da 54 é a letra A, rondô, né, rondó, mas não só essa forma musical era usada no final de uma sinfonia, mas também a sonata e às vezes até uma mescla das duas formas. Especificação, né? Pois é. Então você não pode dizer que é só uma, né? Temos na referência da prova que pode ser as duas, né? Uma ou outra ou as duas. Então, mais um. Tá muito afastado. Mas eu ainda consegui acertar essa. Conseguiu acertar? Consegui, eu usei, ou seja, você pode descansar, né? Uma das técnicas que eu utilizava quando eu ia resolver qualquer questão, mesmo se eu não soubesse ela, era por eliminares mais absurdas. Aí eu fui, tocata, nada a ver. Variação, também não. Fuga, também não, é outra coisa. Sonata, aí eu fiquei, sonata, também não. Aí só sobrou rondô. Entendi. Aí ficou por conta dela mesmo, é o que a banca escolheu, né? Mas lá no Roy Bennett, ele na página 48, tá? Para quem for consultar lá o livro, quiser fazer um recurso dela, ele fala dos dois. Tem um quadrinho resumindo, né, as partes da sinfonia e no final, movimento final, era usado tanto o rondô como sonata para terminar, uma mistura das duas também, tá bom? Nas outras questões, nas últimas, né, que são aí de história da música, eu não cheguei a
sem alteração. Ah, Todas elas estão corretas. estão corretas, né? Não cheguei a Tanto ver para. nenhum. Cheguei a É, ver algumas indicações, né, de outras pessoas para comentar alguma coisa ali, acho que na 57, se não me engano, mas eu não concordei. para concluir e acelerar aqui, se tu quiser que eu passe pelas 55 para ajudar. Pra mim eu já fechei. Tu tem da Tá. 55 também? Quer falar aí pra gente Não, concluir? sobre a 55 não. Mas necessariamente sobre a 58, que com certeza 58? mexeu com muita gente, com É. certeza. Vamos ver Porque 58. Deixa eu colocar aqui, aí você comenta tá, aqui. lá fala assim, ó, qual a principal fonte de informações sobre a música no mundo antigo? Aí pegou uma coisa que realmente quem estudou é aqui que nessas horas que esse concurso iria emergir. emergir. Então, vamos lá. Aplicando aquela técnica que eu falei para o senhor, das mais absurdas, vamos lá. Tira instrumentos musicais preservados, elimina. Uhum. Culturas em cerâmica, nada a ver. Inscrições em pedra, nada a ver. Sobra papiros egípcios e manuscritos gregos. Aí fica, as duas coisas são muito próximas, né? São do Uhum. mundo antigo. Sou Só que aí antigo. o critério foi que eu lembrei de Roma, quando eu estava estudando, que a Roma, vamos dizer, na linguagem própria eu disse, Roma não tem nada demais. Os instrumentos eram importados, a música era importada, era tudo importado em Roma. Então a gente Uhum. via da Grécia. E da Grécia veio uma das maiores contribuições musicais para o universo da música, que foi o que? O surgimento dos modos gregos, os quais foram criados até hoje, e aos quais, se eu não me engano, no período barroco, foi substituído pelo sistema tonal. Uhum. Então, eu marquei essa aí. Então, para quem marcou papiros egípcios, pode ter tido uma noção equivocada, por causa que os egípcios é um dos povos mais Os antigos. povos antigos também, que são abordados até na Prioli, né, na parte de história da música dela, que vem no final do livro. Ela aborda a música egípcia também, né, e a música grega também, Sim, sim. né? Aí, a última coisa que eu gostaria que o senhor comentasse é que possivelmente muita gente passou aqui e se perguntou a respeito da questão 48. 48? Poderia ser uma questão para anulação? Poderia, mas se pegar a referência certa, não poderia. O que o senhor me diz a respeito dessa? Enquanto o senhor comenta aí, eu vou pegando aqui sobre o que diz no PDF. Em relação à estrutura de uma escala diatônica maior, qual dos seguintes intervalos não está presente? Uhum. Então, esse aí. Esse aqui a banca deu pra gente a terça menor, né? O que não temos na escala diatônica maior? Quando a gente faz uma análise dos intervalos que podem ser formados, né, a partir da tônica, imagino eu, a gente não vai encontrar um deles, não é isso? Esse que é a proposta? Aqui, ó. Em relação à estrutura de uma escala diatônica maior, qual dos seguintes intervalos não está presente? Aí de terça menor. Aí muita gente poderia ter pensado da seguinte maneira: dó, ré, mi, sol é uma terça menor. Uhum. Só que aí essa relação das notas em relação à estrutura de uma escala diatônica tonal, ela não especificamente, não diretamente, ela fala a respeito da correlação entre os tons, entre os graus. Entre os graus. Não é sobre a relação entre os graus, Uhum. quando o assunto é escala diatônica maior, Uhum. mas sim a relação do primeiro tom, da primeiro grau Sim. com os outros graus. A tônica, né, com a fundamental. Sim. Você vai analisando as distâncias que ela tem para as outras, né? Então, nesse caso, a gente tem a segunda maior, né? A gente tem uma quarta justa. A segunda maior aqui seria na escala de dó, né? O dó ré. A terça menor a gente não tem, né? Que se for a partir de dó seria dó mi bemol, não é isso? Então a gente não Sim. tem isso na escala de dó. A quarta justa é o dó fá. A sexta maior é o dó lá e a sétima maior seria o dó si, né? Fazem parte naturalmente da escala, mas o terça menor não. Então,
aqui estaria, né, o problema da questão. Se a gente for entrar nesse mérito de passear pelos graus, né, comparar um grau com o outro, aí a gente vai ter muita possibilidade. Né? Acho que as possibilidades de intervalo quase, né, de maiores, menores e justos, enfim, a gente então, assim, eu só não achei aqui ao certo, mas tem na parte ou no livro da Maria Priori ou no Formil Med, que ele mostra o esquema da relação do primeiro grau com as outras. Grau, né? Partindo do primeiro grau, ou seja, lá ele aborda somente, vamos dizer, a relação da tônica com o segundo grau, com o terceiro grau, com o quarto grau, e vai subindo a escadinha. Para mostrar a estrutura da escala diatônica maior, né? Então, se a gente for analisar a estrutura, é dessa forma que a gente analisa. Aí para finalizar também, uma interpretação equivocada também das pessoas, de alguns candidatos, poderia ser de dizer que Lá Dó não é um intervalo de terça menor. Sim, tá certo. Só que aí, se nós formos analisar a teoria na íntegra, o que é uma escala diatônica maior é uma escala com 7 notas, sendo o oitavo na repetição do primeiro. Na verdade, isso aqui sobre graus, né? Tem 7 notas, como uma das questões lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui acaba a escala, ela não se reinicia. Então, para poder Lá ter relação... para poder Lá ter relação com Dó, para enumerar um intervalo ascendente, deveria ter mais uma nota nessa escala, o que já entra em contradição de que a escala diatônica não tem 8 notas, já tem 7 notas. E aí você está aí, no caso, para comparar com Dó, né? Que você está falando de Lá, Dó. Sim, se as pessoas achassem isso. Incluir a tônica, né, como uma das notas, né? Mas é como se a gente estivesse fazendo um intervalo já descendente, né? E não mais seguindo a estrutura da formação da escala, né? A gente estaria fazendo um intervalo descendente. Né? Professor, eu preciso muito que o senhor me esclareça a respeito da 52. 52? Deixa eu abrir aqui. A gente já está encerrando, tá? Para finalizar. Porque foi uma questão que eu acho que eu vi até algum material por aí dizendo que pode entrar em recurso com ela. Essa eu tenho que consultar também, essa eu tenho que pesquisar. Porque essa eu fiquei com um pouco de dúvida também se era realmente isso, tá? Tô com material aqui, peraí. Qual é essa aí? 52. 52, a banca deu pra gente que é a letra C, largo, alegro e presto. Assim, para justificar essa resposta, a minha opinião é que a gente teria que encontrar esse conceito nas referências, né? Ou no Roy Bennett, ou naquele outro livro de história, né? Que foi dado como referência, ou até na Prioli também, que aborda um pouco de história da música. Só que a Prioli, o problema é que a Prioli ela não trata explicitamente o período barroco. Tá? Ela não fala de período barroco de forma explícita. Tá ali no meio da história, ela passa ali junto com o clássico, se eu não me engano, né? Mistura um pouco e vai embora. Agora, no Roy Bennett a gente tem, né? E no outro livro, eu confesso que eu usei pouco o outro livro. Né? Não sei se você estudou bem ele, se lá é um possível lugar que tenha isso. Realmente. Então, essa aqui, segundo o gabarito, a letra C. E eu estou com um material aqui, se o senhor tirar aí, só para mostrar, ele diz aqui a explicação. Ele colocou fonte também, bibliográfica, não ele citou alguma referência? Eu acho que... Peraí, esse aqui. Não é esse aqui. O recurso seguinte aqui. Quais são os 3 tipos de andamentos encontrados na música barroca? A resposta correta é a letra C, largo, alegro e presto. A única defesa desse professor aqui que eu encontrei é que não há contestação. Então, realmente, deve haver algum embasamento teórico em algum desses livros, na qual eu posso dizer... Entendi. Na qual eu poderia dizer que essa foi a única questão que eu errei. É essa? Então, eu vou te ajudar a pesquisar isso também. Agora eu fiquei mais motivado. Pra gente fechar isso aí. Então eu vou ver isso também, tá? Essa a gente, quando estava montando as respostas aqui, a gente ficou meio que na dúvida, porque
gera um pouco de dúvida se isso é fechado assim ou se não, né? É só esses três, não tinha um moderato, não tinha nada mais? Realmente é isso? Né? Fica no ar isso daí, é um pouco estranho, né? Fechar amarrado assim tão amarrado, né? Mas, enfim. Acho que é isso, né, Elisa? Eu estourei aqui demais o tempo que eu pretendia tomar seu. Te agradeço muito aí pelo papo, por você ter compartilhado com a gente aí um pouco da sua experiência aí, dos seus argumentos, né, para essa prova. E eu acredito que a gente ainda vai se falar um pouco mais aí sobre a evolução desse concurso, né? Com certeza. Para a gente muito bacana te acompanhar aí nessa aprovação e ver, né, como é que vai desenrolar essa história aí do IUD. E assim, fica o convite para você compartilhar também depois com a gente um pouco mais do seu preparo, da sua experiência e da sua história. Sim. Com certeza vai inspirar muita gente. Pode deixar que futuramente aí fortalecendo esses laços aí entre vocês, que na qual eu agradeço muito eu ter conhecido vocês e eu ter vocês me ajudado muito mesmo, principalmente na questão da organização de simulados. Então, com certeza, futuramente a gente pode fazer outras lives dizendo sobre preparação antes da prova, técnicas de preparação para resolução de prova. Com certeza. Isso tudo isso. Importante. Até mesmo técnicas de estudo, estudo pessoal. Muito bacana. Tá? Elias, mais uma vez, muito obrigado, tá, pelo seu tempo. Continue aí firme nos recursos, tá? E aí a gente agora tem que pedir o pessoal que reforce nesses recursos, né, para poder a banca acatar, porque a gente ainda tem essa barreira, né, da banca acatar os recursos, né? Mas vai dar tudo certo, São milhares de pessoas entrando em recurso. Meio que não há como ela contestar, porque assim, eu imagino assim, figuramente, a IUDES vindo assim com toda a marra, vamos lá fazer o concurso e tal. Aí ela começou a se tufar o peito, aí depois agora o pessoal vai entrar em recurso, vai ficar toda hora. Tem que reconhecer que errou, né? Tem embasamento lá. E dar o ponto aí para o pessoal. Então, professor, é isso. Desde já eu agradeço muito, eu agradeço a professora Isabel, agradeço o senhor que está dando essa oportunidade de estar aqui participando dessa live aqui com vocês. É a minha primeira live que eu tenho realmente com professores de música, na qual a gente há essa interação, né, entre troca de conhecimentos, entre comentários, entre análise de prova, a primeira análise de prova que eu estou fazendo no meu primeiro concurso. Então, eu agradeço por vocês estarem fazendo parte dessa minha história. A gente fica feliz de acompanhar você nesse caminho aí, né? Nos conhecemos agora, mas ainda tem um caminho a percorrer aí e você com certeza vai inspirar muita gente, vai ajudar aí o pessoal que está caminhando também nessa mesma trilha aí, buscando esse objetivo também. Tá bom? Certo, então. Agora eu preciso correr, que eu vou pro outro lado da cidade agora para casa. Ah, é? Minha carona aqui tá... Já tá aí, rapaz. Então vai lá. Desculpa aí qualquer coisa e... Nada. Isso aqui é uma experiência única. Eu sei que eles entendem também. Tá ótimo. Vai ficar marcado pra minha história da minha aprovação. Show. Muito bom, Elias. Valeu, cara. Abraço, hein? Fica com Deus. Abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.